Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Oliveira, mais uma vez passando aqui só para dar um oi para vocês. Que Deus abençoe assim a cada um de vocês, dando uma semana de vitória a cada um. E quero aqui aproveitar também esse espaço que é pequeno, porque hoje é dia de folga, E é bom a pessoa ter uma folga na semana, para descansar. Quero dizer a vocês que o descanso é bom, que ele dá o poder de a gente avaliar, para a gente poder voltar com mais força, e continuar a nossa caminhada. Eu sei que essa é a vida de cada um trabalhador, de cada um ser humano aqui no Brasil e em todas as partes do mundo. E assim, nós trabalhamos, descansamos, tiramos férias e aprendemos a viver dessa forma. E graças a Deus por tudo, Porque o homem é digno do seu salário, Diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, homem, quando eu falo homem, no sentido gênero humano. Então, fica aqui essa lição de vida, que tudo está conectado, Podemos tirar uma lição que quando alguns de nós estamos folgando, outras pessoas estão trabalhando. Então, há uma conexão nisso. Porque imagine se todo mundo estivesse trabalhando, Então, sempre vai ter pessoas que vão estar folgando e vai ter pessoas que vão estar trabalhando, Tem pessoas que vão estar ganhando mais e outras ganhando menos. Porque na medida que a gente vai se doando, se entregando, buscando mais conhecimentos, com certeza a nossa vida vai se tornando mais suave, Isso quando o homem ele não perde o foco, Porque às vezes a pessoa está tão obstinada que ela não para nem para pedir, a orientação a Deus. Olha, se eu cheguei até aqui, o que é que eu devo fazer daqui em diante? Sempre pedindo orientação, porque todo mundo tem que ter uma mentoria, E às vezes nós não queremos colocar Deus como mentor, para estar nos ajudando, nos orientando no dia a dia. E Deus ele é um mentor que você pode contar com ele para tudo. Mas isso depende, Se a pessoa assim quiser, Porque existem pessoas assim, amigas, Que a gente confia, a gente chega e a gente bate um papão, conversa, Aquele maior papo, que às vezes passa e a noite se torna até pequena. De tantos casos, de tantos fatos, tantas coisas que vai aparecendo e a gente vai conversando, não é isso? Ainda mais quando é uma pessoa que você tem uma proximidade, entendeu? Aquela pessoa como é que eu posso dizer para você? Aquela pessoa que você pode contar com ela, tanto nas horas difíceis como também nas horas alegres, Nos momentos difíceis como nos momentos alegres. Aquela pessoa que está sempre ali para ajudar. Então, uma pessoa dessa, ela está vindo para agregar valores à sua vida, Ou melhor, a nossas vidas, a depender da pessoa. Porque tem pessoas em meio a tanta falsidade, a verdade é essa, em meio a tanta falsidade que o mundo hoje em dia existe, que nós sabemos que existe, Em meio a tantas falsidades, mas ainda existem pessoas que são verdadeiras, E eu costumo dizer que às vezes o falso ele vai se revelar um tempo para a gente saber quem é de fato o verdadeiro, não é isso? Porque o verdadeiro ele vai permanecer, mas o falso, com o tempo, ele vai se manifestar, ou ele querendo ou não, Ou ele querendo ou não, ele vai se manifestar, porque Deus ele não permite, sabia? Deus não permite. Agora, quando você vê
uma, uma amizade ela fluindo bem, é porque há um cultivo ali de ambas as partes que está cultivando aquela amizade para nada vir quebrar aquela amizade. Isso sim é verdadeira amizade, né? E aquela amizade de chegar para você e de falar a verdade, ainda que você venha entrar em choque, em lágrimas por aquela pessoa estar te falando a verdade, porque na verdade tem pessoas que é assim, né? Elas não gostam de ouvir a verdade. E quando a pessoa é verdadeira, ela chega para a pessoa e fala, independente da pessoa em ter uma reação, às vezes pode até ficar zangado, vai ficar zangado uns tempos, mas depois ela vai refletir, Deus vai colocar na mente dela, vai dizer, não, ele tinha razão, ela tinha razão, né? Porque conselhos a gente deve ouvir e analisar cada um deles, né? Saber quem é que está lhe dando conselho, né? Porque quem é a pessoa que está me dando conselho? Né? Vamos refletir, né? Quando você vê alguém falando sobre outro alguém, você vai dizer quem é não sei quem. Você vai procurar saber quem é aquela pessoa que está falando daquele outro. E quem é aquele outro que ela está falando. Aí você vai fazer uma comparação, se a pessoa merece ou não ter um respaldo, né? Ter uma atenção da sua parte. Eu vejo dessa forma, né? Porque a Bíblia diz que é para a gente fazer prova de Deus, né? Fazer prova de Deus. Então a gente tem que saber provar as coisas. De que forma, de que sentido? Você saber se uma coisa é verdadeira ou se uma coisa é falsa, né? Então, o passar do tempo vai nos tornando mais maduro, né? Quando a gente é novo, às vezes a gente erra por impulsividade, né? Somos muito impulsivos, ser humano. É natural do ser humano ser impulsivo, ainda mais quando ele não tem assim uma certa a questão da mentoria, né? Quando ele tem uma pessoa, um mentor já logo no início, né, da sua carreira, da sua infância, então ele tem aquela mentoria, vai se tratar isso e ele vai agir de conformidade porque ele foi tratado, né? Ele foi ensinado, mas já tem outros que não. Às vezes não teve essa mentoria e aí chega a ter uma certa idade e ainda fazendo coisas que era para, no caso, um jovem, né? Pessoa jovem, dizer, não, ele é jovem, está errando porque ele é jovem, falta de experiência, mas às vezes não é. Às vezes é porque a pessoa mesmo, ela não quer dar ouvido ao que é certo, sabia? Ela é obstinada o erro, a praticar o erro. Ela não quer ouvir ninguém dizer que ela está errada, entendeu? Para ela está certo e pronto, acabou. Que o mundo se acabe. Aí uma pessoa dessa, a tendência, você já sabe o que vai acontecer, né? Segundo o que a Bíblia Sagrada nos diz, que o homem mau, ele virá a ser corrigido de forma tal que não se dará conta da sua perdição. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele não tem freio, né? E a pessoa tem que ter freio. O livro de Provérbios fala sobre isso, né? Que a gente coloca nos animais, né? No cavalo a gente coloca aquele cabresto, né? Que chama, coloca ali na boca do animal, né? Para ele poder guiar ele, né? E vai dominando ele, aquela rédea para a esquerda, para a direita, né? Vai dominando, porque aperta, então ele vai, ó, de acordo, ele vê que é para cá, ele vai, entendeu? Então tem pessoas que às vezes, estou fazendo uma simbologia, uma comparação, tem pessoas que às vezes ela precisa passar por situações semelhantes. Deus às vezes precisa apertar ela para ela saber que ela deve seguir aquele caminho, né? Porque se deixar ela se perde. Isso ainda é a graça, o amor de Deus por nossas vidas, não é isso? Mas tem o Espírito Santo que não precisa. O Espírito Santo ele vai nos moldando, né? A gente vai ficar atento, dando ouvido à voz
de Deus, que Deus sempre vai falar para cada um de nós. E se você estiver errando, no caso eu estiver errando, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos orientar o que devemos fazer, porque a Bíblia está aí, acessível para todos nós, né? Hoje em dia é a coisa mais fácil você ter uma Bíblia. Você vai ali no Play Store, então lá na Ampli, né? E baixa, né? Pronto. Baixa o aplicativo, você vai ter a Bíblia aí. A Bíblia normal para você ler ou a que você pode ouvi-la, né? Você só vai colocar um fonezinho, pronto. Tá ali, se abastecendo da palavra, né? Se edificando, se fortalecendo espiritualmente. Porque às vezes o ser humano pensa assim, não, ele foca só em uma área. E não devemos fazer isso. Devemos ter uma visão futurística, né? Uma visão ampla, não ficar só focado aqui. Não tem uma visão, ó. Entendeu? Visão, ó. Vendo de lado a lado, de canto a canto. Não uma visão só no quadrado, porque o que nós falamos agora, né? Alguns minutos atrás, sobre o cabestro. O animal ele também usa aquela, né? Proteção que ele bota aqui do lado, né? E às vezes ele fica focado só ali na frente, andando ali, ó. Entendeu? Então a gente tem que ter visão de águia. E como se tem visão de águia? Pedindo a Deus para que nos dê capacidades, condições, para a gente saber quando a gente errou e ser humilde bastante para a gente reconhecer que errou, pedir perdão, pedir desculpa a quem a gente machucou. E aí a vida vai seguindo, né, o seu rumo natural. Porque enquanto o ser humano ele não aprende isso, com certeza ele vai bater muita cabeça e vai se machucar muito, vai sofrer muito. Primeiro por não dar ouvido ao seu Criador, né? Quando o homem se distancia de Deus, a tendência dele é sofrer, né? Hoje, quantas pessoas estão aí de boa, tá podendo andar, né? Tá em liberdade, tá com saúde, né? Tá gozando de uma boa condição financeira. Outros estão bem privilegiados financeiramente, mas o dia de amanhã não nos pertence, né? A Bíblia diz assim, né? A gente tem que fazer os planos, porque a Bíblia diz assim, que dos homens são os planos, né? Mas de Deus são confirmação dos tais. Então, se você faz um plano, você tem que incluir Deus. E quando você não inclui Deus, aí pode ter certeza que 99,99% de chance daquele plano não dar certo. Estou te falando com base no que diz a Bíblia. Se você, todos os vídeos que eu fizer aqui, que você vê a minha pessoa falando, Eduardo Oliveira, você examina a Bíblia para ver se de fato o que eu estou falando é verdade. Sabe por quê? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e existem pessoas que ela tem o espírito do engano. Então, eu peço a vocês que vocês fiquem atentos para isso, né? Porque tudo que Deus fez foi para a gente desfrutar, mas de forma inteligente, não é isso? E tem pessoas que às vezes ela não quer usar a inteligência para o bem, só quer usar a inteligência para o mal. Ela pensa que só ela é essa vida, né? E a vida não é assim. Não é assim. Sim, mas voltando ao assunto principal, eu quero mesmo, nesse vídeo aqui, claro e evidente que primeiramente é transmitir a palavra de Deus para cada um, nesse mundo tão caótico que a gente está vivendo hoje em dia, né? As pessoas estão com troca de valores, né?
são troca de valores. As pessoas estão trocando o que é certo pelo errado. Não é isso. Faça uma análise e veja se não é isso. As pessoas às vezes estão comendo amargo e estão dizendo que é doce. Não, a Bíblia não diz que é para a gente fazer isso. A Bíblia diz que é para a gente, se for amargo, dizer que é amargo. Se for doce, a gente dizer que é doce. Entendeu? O que é isso? Isso é você ser honesto. Entendeu? E tem pessoas que ela não é honesta. Não, tá tudo amargo, mas ela está dizendo que está doce. O tempo que nós estamos vivendo hoje em dia, eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, são tempos difíceis. Claro, é evidente que por ser tempo difícil você não vai viver de cara amarrada, se queixando, não. Você vai ter que ter o equilíbrio. Mas não dizer que está mil maravilhas, quando na verdade não está. Quando na verdade não está. Entendeu? Costumo dizer que a Bíblia diz assim, né, com base na Bíblia, que tudo tem um preço, não é? O nosso, o nosso preço foi sangue, a nossa salvação custou preço de sangue, porque Jesus se entregou ali na cruz do Calvário por todos nós, por mim, por você, pelo outro próximo, pelo outro próximo, por todos os seres humanos. Jesus padeceu ali, para que nós hoje pudéssemos ser salvos, ser luz, não é isso? Ser sal na terra, ser luz na terra, né? Olha o que ele falou, ele disse, quem me segue não andará em trevas, né? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O sal ele dá o gosto, né? A luz ele ilumina, vai te iluminando para você saber qual é o caminho que você está andando, não é isso? Pois a palavra de Deus ela é isso. A palavra de Deus lá no livro de Salmos diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá vendo? Então, temos que aprender, não é? Temos que aprender. E tem pessoas que ela fogem do conhecimento da palavra de Deus. Você viu? Tem pessoas que às vezes chega uma pessoa para falar do amor de Deus e a pessoa corre. É porque o inimigo está prendendo ela. Não quer que ela ouça, ó, a palavra de Deus. Entendeu? Fique atento. Fique atento a isso para você não entrar por esse engano. Esse é o caminho do engano que o inimigo tem lançado em muitas pessoas e tem levado muitas pessoas para o inferno. A verdade é essa. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, o grande mestre, ele diz assim, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz a cada dia e siga-me. Renuncie a si mesmo. Então nós temos que viver uma vida de renúncia para servir a Deus. A verdade é essa. Porque muitas das vezes o cristão ele é até mal interpretado pela ação que ele faz diante de algumas circunstâncias da vida, né? A pessoa pensa, ele é besta, isso e aquilo. Deixa ele chamar de besta. Deixa na mão de Deus, porque Deus ele é justo. Se há um juiz justo, esse é Deus. Por isso que ele é tido na Bíblia como o justo juiz, não é? Existe aí juízes por aí que faz o que quer, né? Mas só que Deus está, a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo, contempla tudo e a todos. E Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Na hora certa, ele, ó, puxa, acorda. E aí pronto, já foi. Aí você vai dizer, Deus é mau? Não. É o próprio ser humano que se destrói com as suas ações. Porque a Bíblia diz assim, lá no livro de Provérbios, que o homem que aborrece a Deus, ele ama a morte. Então, meu amigo, minha amiga, você pode fazer uma análise que a palavra de Deus ela é verdadeira, entendeu?
Muitos não gostam de ler porque vai confrontar, vai entrar em confronto do que ele pratica, do que ele faz. Então, a Bíblia vai de encontro ó, lá no íntimo do seu coração, não é isso? Aí, às vezes, você vai ficar sem entender. Mas como é isso? Deus, Ele é um Deus de amor, sim, mas também de justiça. Então, quando o ser humano, ele quer agir de forma esperta, entre aspas, pensando que ele sabe mais do que todo mundo, Deus aí, ó, corta ele. É com aquele versículo que tem lá, que diz assim, ó, está lá na palavra de Deus. Deus exalta aos humildes, mas abate aos exaltados. Entendeu? Então, podemos ver casos como esse agora. Teve aí um rapaz que ele sempre falava, era João Neto, né? Advogado, negro, uma pessoa de cor, uma pessoa que passou, estudou, teve oportunidade, mas só que ele estava agindo com a verdade. Analise você mesmo. E agora você está vendo aí o que ele plantou, né, durante o tempo de vida dele aqui na Terra, agora ele está colhendo. E aonde ele está? Né? Pagando atrás das grades. Então, os acontecimentos servem para nos dar entendimento em tudo na vida. Você parar para analisar, observar bem o que a palavra de Deus diz, você vai aprender. E não vai precisar você errar. Porque você vai ver o erro de alguém, você vai fazer diferente. Olhe bem, o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim, ele praticou erro, praticou. E por que Deus permitiu? Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de escolher servir a ele ou não. E Davi serviu ao Senhor, era um homem segundo o coração de Deus? Era, mas só que ele tinha a sua vontade própria. E Deus permitiu, mas por ele praticar o erro, olha o preço que ele pagou. A família dele foi totalmente destruída. Faça uma análise da vida de Davi. Aí quer dizer, você que está aí servindo ao Senhor há tanto tempo, vale a pena você jogar tudo por alto por alguns segundos, alguns momentos, né, de prazer momentâneo, efêmeros. Podemos ver agora aí a questão desse jovem Miguel de Oliveira, que ele diz que é profeta, aí agora o escândalo aí. Ainda tem pessoas que querem se levantar dizendo que as pessoas estão sendo usadas e que almas não vão ser salvas. As pessoas elas estão falando o que elas estão vendo. A Bíblia diz, ai daqueles que vieram o escândalo. Então, as pessoas que estão falando isso, tentando defendê-lo, tem que conscientizar ele que a Bíblia diz, ai daqueles por quem vier o escândalo. Quem foi que ocasionou o escândalo? Não é? Então tem que analisar. A Bíblia diz, olha, tu que está em pé, cuidado para que não caia. Então eu tenho que vigiar. Você tem que vigiar. Não é? Então, fica aqui a reflexão, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, por mais conhecimento que você tenha, por mais culto que você seja, tenha sim, sempre no seu coração, a humildade de Deus, né? Porque eu já errei muito, mas eu procuro rever os meus erros e aprender com eles e não praticá-los mais, né? Para não criar um ciclo vicioso. E muitas pessoas às vezes criam, né? E hoje estão sofrendo amargamente, como eu falei desse rapaz, o João Neto, e desse Miguel Oliveira. Eu dei exemplo aqui deles dois, falando dentro da palavra que diz a palavra, né? A palavra de Deus nos diz que é o homem que aborrece a Deus, ele ama a morte. E o caminho de ambos aí está caminhando para isso. Porque ó, as consequências que levam
a prática errônea do que a pessoa vai fazendo. É isso aí, entendeu? Ele está lá preso, né? Mas não está escape de alguém lá dentro chegar e ceifar a vida dele, né? Então, fica aqui essa advertência, né? Para cada um de nós aí que estamos aí vivendo, né? Na presença de Deus, buscando viver na presença de Deus. Não se deixe ser domado, ser dominado, entendeu? Pelas palavras de persuasão. Não. Seja dominado, seja tomado pela palavra de Deus, para Deus fazer, moldar você e fazer conforme a vontade dele. Aí sim, entendeu? Se Deus tiver de acrescentar alguma coisa na sua vida, de quiser fazer uma pessoa próspera, Ele vai te fazer sem precisar você enganar ninguém, entendeu? Porque tudo que é ilegal não parte de Deus, parte do ser humano, do homem, entendeu? Pode ser ele quem for. Se foi ilegal, Deus não está no meio. Deus ele não comunga, Deus ele não participa de nada que é ilegal. Tudo de Deus é legal. Entendeu? E nós devemos aprender a fazer isso. Como eu estava falando a respeito, alguns minutos atrás, eu citei que tem pessoas que às vezes estão gozando de saúde, né? Tá gozando de liberdade, né? Tá podendo ir, vir, né? No caso, porque tá com saúde, graças a Deus, né? Ele vai e volta aos lugares, né? Pega seu automóvel, né? Tem as pessoas que estão ali sempre à sua disposição para lhe auxiliar em alguma coisa que ele precise, né? Tem pessoas que Deus deu esse privilégio a ela, lhe dando condição, né? Para ter isso. E tem pessoas que às vezes ela abusa disso tudo que ela tem. Sabe por quê? Porque ela não quer mais ouvir a palavra de Deus. Ela acha a palavra de Deus chata. Aí, na verdade, ela está falando que Deus é chato. Entendeu? Porque ela não quer aproximação. A Bíblia nos diz que é para nós nos afastarmos da aparência do mal. Você viu que é mal, você tem que se afastar. Porque a Bíblia está dizendo para você se afastar. Não queira você pensando que vai tomar uma atitude diferente do que a Bíblia está falando e você vai se dar bem. Não vai. Segundo o que a Bíblia diz, não vai. Agora, se você quiser teimar e fazer, aí agora você vai pagar o preço, camarada. Meu querido, minha querida, fica aqui só essa observação. É para o seu bem. Deus ele nos trata assim para o nosso próprio bem-estar, entendeu? Porque Deus ele não quer o mal de ninguém, pelo contrário, Deus ele quer que nós sejamos pessoas muito bem-sucedidas em todas as áreas da vida. Não é pecado que você tenha condição financeira elevada, que você possa desfrutar de uma vida suave, entendeu? Tranquila. Não. Quem disse isso está totalmente errado. Mas você tem que fazer dentro da medida do possível, dentro do que diz a palavra de Deus. Entendeu? Você ser sempre ali respaldado com a palavra de Deus. Entendeu? Porque não pode passar disso aí. Tem pessoas que ela é baseada em tudo, menos na palavra de Deus. Está errado. Tem que mudar o conceito. Entendeu? Tem que mudar o conceito. É um conselho da parte de Deus que eu estou passando para você. E eu sei que às vezes ela vai dizer, conselho, se o conselho fosse bom, né? Não se daria, né? Se comprava. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que os conselhos têm que ser avaliados. Você vai ver, você vai ouvir, vai ver e vai comparar o que é que a Bíblia diz. E aí você vai pegar tudo que está com base na Bíblia. O que não tiver com base na Bíblia, você descarta, joga no lixo.
entendeu? Porque você pode fazer uma análise da maioria desses palestrantes, coaches, né? Que hoje estão aí no mercado. A maioria deles, você vai ver que eles têm uma base em tudo que eles fazem. Você vai ver aqueles que têm base na palavra de Deus e aqueles que têm base fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela serve para tudo que você imaginar. Vamos supor, a palavra de Deus, ela é do A ao Z. Já viu? Eu lembro porque era uma propaganda que passava, agora não estou vendo mais, mas falava de A a Z. No caso era falando sobre produtos naturais, né? Aí eu lembro que o rapaz, ele vendia e ele sempre vendia um catálogozinho, um livrozinho de A a Z, dando explicação, falando os benefícios, né, da medicina natural, né? Eu estou falando assim com essa propriedade porque eu já conheci muitas pessoas que trabalham nessa área e é uma área boa, né? Porque é importante você manter sua saúde, né? Manter a saúde é importante. É tão importante que, olha o que eu falei a respeito da base. A Bíblia nos diz assim que nós tenhamos de corpo, alma e espírito consagrado ao Senhor. Corpo, alma e espírito, não é? Corpo, alma e espírito consagrado ao Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, nós temos que ter essa pegada aí, como diz um irmão. Eu estou usando esse provérbio, essa palavra aqui, porque é um irmão muito querido, que nós nos conhecemos já há algum tempo. Ele vendia ovos, é o irmão Miranda, muitos de vocês aí devem conhecer, Miranda de Oliveira, tem até meu sobrenome, né? Meu nome é Eduardo Oliveira, o nome dele é Miranda de Oliveira. Robson de Oliveira, o nome dele, né? Mas conhecido como Miranda. Quer dizer, é uma boa pessoa. Miranda é uma boa pessoa e irmão de fé também, entendeu? Que Deus os abençoe ali, irmão Miranda, a irmã Carmen, intercessora ali da obra, né? Que Deus continue os abençoando rico e poderosamente, cada um de vocês, os vossos familiares, a vossa parentela, entendeu? Os vizinhos aí, os amigos, a todos conhecidos de modo geral, que Deus possa assim estar alcançando através das vossas vidas, a vida de cada um deles, e através das vossas vidas que Deus possa estar abençoando todas estas vidas e as vidas que vocês venham a ter contatos com elas, né? Que Deus possa estar abençoando assim rica e abundantemente, né? Primeiramente com a bênção da salvação, né? Com a bênção da provisão, com a bênção da libertação, da cura. É isso aí. Com a bênção da reconciliação, com a bênção do perdão, né? Com a bênção da santificação, porque a Bíblia nos diz assim, que nós devemos nos santificar, santificai-vos, pois, porque sem a qual ninguém verá Deus. Tá vendo? Então, você precisa se santificar e você e eu só podemos nos santificar se a gente buscar a presença de Deus e começar a meditar na sua palavra, porque é através da sua palavra que nós vamos descobrindo como nos santificar. E a palavra, ela vai nos santificando, vai nos purificando, vai nos lavando. E quando você pensar que não, você já está em um patamar maior, porque você já está tendo uma visão maior do que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, quando a pessoa fala reino de Deus, a pessoa, o reino de Deus é lá no céu. Não, o reino de Deus, para muitos, já está aqui, ó. Porque o reino de Deus é você ter Deus na vida. E se você tem Deus na sua vida, você tem o reino dentro de você, né? Deus, ele é grande, mas se a gente der espaço, ele entra e faz morada dentro de nós, entendeu? Aqui é a questão do reino. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Mas eu prometo a vocês que eu vou pesquisar e vou trazer um assunto mais detalhado, mais aprofundado a respeito do reino.
viu? Para a gente poder desfrutar, né, algumas coisas. Porque tudo que eu falei aqui já para vocês nesse espaço foi em relação ao reino. Porque quando eu falo para você a respeito da palavra, a respeito de ter Jesus como mentor, ter o Espírito Santo como mentor, ter Deus como mentor, ter Deus como Pai, né? Nosso Pai Celestial. Pronto. Você já está tendo uma mentoria diferenciada. É isso aí que eu digo a você, que é uma mentoria diferenciada. Não digo com orgulho, não, entendeu? Para dizer que eu sou o melhor, isso, aquilo, não, longe disso. Mas é a satisfação, o prazer de você ter Deus como seu guia, né? Ter Deus como seu Pai eterno, Pai celestial. Onde você estiver, Ele vai estar presente, né? Desde quando você esteja em comunhão com Ele. Porque a Bíblia diz assim, ó, que os olhos de Deus são como chama de fogo, contempla tudo e a todos. Não é isso? E tem pessoas que às vezes ela própria se mata, sabe por quê? Porque ela começa a perseguir, ela começa a desfazer das coisas de Deus, ela começa a se destruir, ela vai se destruindo. Sim, voltando ao assunto, como eu estava falando alguns minutos atrás, em relação a pessoa estar com saúde, estar com condição financeira equilibrada, né? Outras com condições financeiras até muito bem privilegiada, entendeu? E ela pensa assim, não, eu vou fazer, eu vou acontecer e ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou fazer, vou acontecer e vai ficar por isso mesmo. Não é isso que as pessoas pensam? Não, porque aí eu conheço fulano de tal, conheço juiz tal, conheço advogado tal, conheço, né, coronel tal, conheço, não é isso? Mas se você tem o conhecimento de quem é Deus, você vai temer, temer, temer a Deus. Porque Deus, Ele é aquele que não se deixa escarnecer. Lembre-se disso. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então aprenda a plantar boas sementes para colher bons frutos. Entendeu? Não fica aí querendo culpar A e B e C, não. Não. Tem coisas que as consequências vêm porque nós plantamos. Entendeu? Mas, como eu dei o exemplo desse Miguel Oliveira, que é um jovenzinho ainda, um adolescente, mas que está voltado simplesmente para os bens materiais, pelo que eu já pude perceber. E o outro, porque é uma pessoa que é qualificada, ele tem várias graduações, mas hoje se encontra preso, não é isso? O João Neto, que agrediu a esposa lá, né? E podemos ver isso. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga, cuidado com as ações, porque hoje eu, você, nós estamos desfrutando da liberdade, da saúde, poder conversar, andar, né? Outros têm o poder de enxergar, poder sair a só, ninguém precisa estar guiando ele, levando ele para algum lugar ou não. Quer dizer, você tem autonomia de sair, né? Você pode pegar um transporte, pode pegar um Uber, pode pegar um táxi, a depender, pode pegar seu próprio carro e ir para onde você quiser. Para o shopping, para onde você quiser. Para uma praia, né? Espairecer. Isso é liberdade. Você vai e vem, vai no shopping, né? Dá um passeio, compra uma roupa que você gosta. Não é isso? Isso é bom, isso satisfaz o ser humano, de uma certa forma, sim. Mas a Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Porque às vezes a gente está tão focado só aqui e aí só consegue ver isso. Sem a presença de Deus é nada. Porque é bom você ter tudo isso, mas você estando com Deus como seu parceiro. Pronto, cria uma parceria com Deus. Se Deus estiver no negócio, você está. Se Deus estiver fora, você está fora também. Entendeu? E aí você vai viver bem, graças a Deus.
Vamos viver bem, graças a Deus. A gente vai pegando essas experiências assim, vai juntando. Quando você pensar que não, você está vivendo bem mesmo. Sim, e o que eu quero dizer com isso, Eduardo? O que você quer dizer com isso, Eduardo? Quero dizer que eles tiveram liberdade para fazer tudo isso que eu acabei de falar aqui agora, né? Saíam dos seus automóveis, tinham dinheiro, ia, comprava nos shoppings, saía, se divertia, viajava, mas só que eles pensaram que só era isso, né? E ambos afastados da presença de Deus. Então, quando o homem ele se afasta de Deus, ele está se aproximando da morte. Porque a Bíblia diz que o homem que aborrece a Deus, homem, quando eu falo homem no sentido do gênero humano, homem e mulher, só para ficar bem esclarecido, né, para não ter sombra de dúvida. Então, quando a pessoa faz isso, ela está cavando sua própria cova, né? Que a Bíblia também nos diz assim, que aquele que cava uma cova, ele nela cairá. Quer dizer, tem pessoas que ela fala, ela faz, acontece, ela arma cilada para as pessoas, ela não quer ver o bem das pessoas, porque às vezes ela não se deu bem em uma área, e ela faz de tudo para destruir a vida daquela pessoa, qual ela colocou no coração que ela acha, não, eu também, se eu não sou, ele vai ser, ou ela vai ser, não. E aí vai arma. Pois o que você está fazendo hoje, amanhã você vai cair na sua própria cova. É a Bíblia que diz, vai examinar a Bíblia, examine lá o livro de Provérbios e você vai ver, joga lá no Google que você vai ver, vai te dar o versículo, vai te dar o livro, tudo, e você vai ver que o que eu estou falando é verdade ou não. Pronto, acredite no que a Bíblia diz. O que eu estou te falando é o que a Bíblia diz. Mas para você ter certeza disso, você vai lá e examina. Eu estou falando para vocês aqui o que o apóstolo São Paulo fez. O apóstolo São Paulo, ele ensinou para o povo, porque quando ele chegou em um determinado lugar, que ele foi ministrar a palavra de Deus, o povo daquela região, eles tinham o costume de sempre examinar as escrituras. Ele falava lá e o pessoal ia examinando cá. Então, isso é, sim, importante, você examinar a palavra, entendeu? Para ver se condiz, de fato, com a palavra. Se não tiver, pode sair fora. Em nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você tomar cuidado com suas ações, porque você pode perder tudo isso, sua liberdade, né? Você que enxerga pode passar a não enxergar, você que anda pode passar a não andar, e você que tem liberdade, possa ser que você também perca a sua liberdade por decisões errôneas que você poderia ter evitado. Não é verdade? Não pense que ninguém fica escape. Deus, ele é o justo juiz. E ele sabe como julgar cada um. Não é? E o homem, quando ele se afasta de Deus, olha o que a Bíblia diz, que o homem que aborrece a Deus, ele ama a morte. Por aí você já pode tirar uma grande lição. E eu quero aqui aproveitar, né, esse vídeo e falar para cada um de vocês que muito obrigado. Eu fiz uma campanha, né, entre os amigos, os conhecidos, os vizinhos, os familiares, as parentelas, né, os irmãos em Cristo. Fiz uma campanha e fui lançando, né, nas redes, lançando nas redes sociais, lançando para cada irmão, para eles repassando. E graças a Deus eu bati a meta de 1.115 inscritos. Hoje eu estou com 1.115 inscritos no meu canal. Você pode, no final do vídeo, você pode dar uma olhada lá no canal Viral Gospel, entendeu? Viral Gospel, cultura conservadora cristã. Com emoção. Viral Gospel, cultura conservadora cristã. Com emoção. Só é você botar Viral Gospel, já vai ver logo lá o canal, entendeu?
tem lá o arroba escrito Javé Deus, pronto, Eduardo. Você vai ver uma pomba, é eu mesmo, entendeu? Eu estou estudando, analisando, pesquisando, e em breve nós vamos fazer uma mudança desse nome para um nome mais curto, né? Porque ficou muito comprido, muito longo. Mas nós estamos estudando aí, mas com certeza já deu tudo certo em nome de Jesus. E como eu falei a vocês, né? Muitos de vocês que já estão me seguindo, que já vêm me seguindo há algum tempo, vocês sabem que eu sempre, para cada um dos meus seguidores que assinar o meu canal, né? Eu tenho a retribuir da seguinte forma: prometo a vocês, enquanto eu tiver vida e saúde, e Deus me der vida e saúde aqui na terra em que nós vivemos, eu vou estar intercedendo em prol da vida de cada um, de seus familiares, da sua parentela, dos seus vizinhos, e de todos aqueles que vocês assim cooperarem para estar também entrando e fazendo parte desta grande família que é o Viral Gospel. Meu canal, ele é um canal que está sempre trazendo novidades no que diz respeito à palavra de Deus, entendeu? Já estou estudando e pesquisando a possibilidade da gente fazer um podcast, mas isso vai ser em breve, não vai se demorar muito. Estou analisando, já estou preparando já os meios para a gente fazer isso, e conto com a colaboração de vocês mais uma vez. Continue, porque a gente bateu a meta de 1000, né? Como era esperado. Eu falei para vocês no outro vídeo que para a gente bater a meta de 1000, eu estava com 468, e quando foi ontem faltou energia aqui, né? Faltou também a internet, caiu, não deu para me ver. Eu aí fiquei impossibilitado de me ver. E quando foi hoje pela manhã que a internet voltou, e, por sinal ela tá até a coisa, agora eu estou usando meus dados móveis aqui. A internet local, né, de casa caiu, e eu estava com 468, foi ontem, eu estava com esse número, foi 468, então eu escrevi. Aí eu fiz uma maratona de vídeos, né? Trabalhei em cima dos tutoriais que eu fui pegando no YouTube, alguns influencers digital que já tem tempo que trabalha nessa área. Eles são, no caso, pessoas, né, que criam produtos, né? E eles vêm falando a respeito disso, da gente maratonar. E eu peguei aí um bom espaço de tempo e fui maratonando, né? Tanto que tirei alguns cochilos, fiz alguns vídeos que eu estava mesmo tarde da noite, porque é uma hora que fica bem suave, tranquilo o movimento de casa. Ainda estou sem espaço assim para ter um escritório para poder fazer os vídeos, mas a gente vai conquistando ao longo do tempo, né? Vamos nessa trajetória aí, a gente vai conseguindo aos poucos. E eu tenho visto que Deus, ele tem trabalhado aí, porque eu fiquei surpreso, vou ser sincero, quando eu abri hoje pela manhã o canal, olhei, estava lá 1115. Então eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui pelo espaço que vocês têm assim aberto, nos concedido a gente estar falando, né? E vocês aí nos ouvindo, nos dando esse feedback, isso é muito bom. Quero agradecer aqui por cada um que colaborou, né? E aqueles que não colaboraram, você ainda pode participar, você ainda pode estar assim contribuindo
com a sua parcela, né, de ajuda, dando o seu voto de confiança, assinando o meu canal aí, se inscrevendo nele e assinando também, compartilhando, apertando ali o sininho para receber novos vídeos quando for lançado. E agora, nossa meta agora não é mais 1.000, agora a nossa meta vai ser 5.000 inscritos. Então eu conto com a colaboração de vocês. Se cada um de vocês que estão me ouvindo agora nesse vídeo passar para 2 pessoas que sejam, estou colocando por baixo, 2 pessoas que sejam, já é o suficiente para a gente bater essa meta dentro de um espaço de... Hoje é domingo, eu acredito que o mais tardar na sexta-feira, dentro da pesquisa que eu estou fazendo, mas possa ser que isso aconteça bem antes, né? Porque se cada um de vocês, em vez de 2, colocarem 10, né? Compartilhar para 10 e esses 10 compartilhar para mais 10. Já pensou o poder que tem isso? Um poder imenso, né? Então, eu peço a ajuda de você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, entendeu? Você, meu vizinho, você, minha vizinha, você, meu irmão em Cristo, né? Minha irmã em Cristo. Se vocês, você, meu parente, você, meu familiar, né? Se cada um de vocês cooperarem com essa colaboração de estar passando adiante para os contatos de vocês, aí pronto, nós vamos com certeza fechar com chave de ouro e vamos fechar esses 5.000 em um tempo recorde. Minha previsão é daqui para sexta-feira, né? Hoje é domingo, então vamos contar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, uns 6 dias, não é isso? 6 dias. Então, possa ser que isso aconteça em um espaço de tempo também pequeno, porque se, como eu falei, de 2, mas se mudar para 10, imagine o poder que tem isso, né? É um poder imenso. Então você vê a união, o que é que a união pode fazer, né? Se vocês me concederem esse voto de confiança, eu prometo a vocês que vou trabalhar mais e mais afinco para sempre estar aqui produzindo vídeos. Não vou dizer que vou produzir vídeos todos os dias, não. Na semana possa ser que eu faça 2, 3 vídeos, entendeu? Mas em cada semana, né? 2, 3 vídeos, a depender da minha agenda, do meu espaço de tempo. Eu posso fazer até mais que isso, mas eu peço a colaboração de vocês para estar me ajudando aí nessa trajetória, né? Porque eu tenho um blog, vocês podem ver depois, é o Renda Agora EOS. Eu tenho ele desde 2011, entendeu? Eu venho trabalhando com ele, vocês vão gostar também, entendeu? Então, eu estou aqui nessa pegada, como diz meu irmão lá, Miranda, nesse novo empreendimento, que é poder transmitir a palavra de Deus através deste canal. E através deste canal, transmitir a palavra de Deus e poder trabalhar também com ele mesmo, em cima dos fatos, né, que diz respeito à área e ao mundo cristão, entendeu? Claro, é evidente que entra muitas coisas aí, né? Tecnologia, né? Notícia, política, não é isso? Porque se você for ver, nós vivemos no mundo, né? Nós não estamos no mundo, mas nós vivemos de um mundo, né? Vivemos de um mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, precisamos sim, né, plantar e colher. É a lei da semeadura.
Somos cidadãos do céu? Somos, mas somos cidadãos também da terra, né? Porque estamos aqui. Então, esse período que estamos aqui, vamos fazer por onde a vida venha a ser melhor, tanto para nós como para o nosso próximo, no que depender da gente, não é isso? E se você aprende a ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais próxima a Deus, com certeza as coisas vão fluir melhor, tanto para você como para o seu próximo, não é isso? Não vai entrar em um atrito, porque a vontade de Deus vai prevalecer, tanto na sua vida como na vida do seu próximo. Então, tudo é questão da semeadura, né? Então, eu conto com a ajuda de vocês, a colaboração de vocês, de cada um de vocês, entendeu? Veja o nosso canal aí, que é o Viral Gospel. Como eu já te falei, o meu blog é o Renda Agora iOS. Vocês podem estar também aí pesquisando e vendo que todas as informações eu repasso também para lá, entendeu? É um blog muito bom, eu gosto muito dele. E vamos caminhando, né? Pedindo a Deus orientação, graça, sabedoria, né? Humildade, sempre com humildade, para a gente poder ir conquistando espaço aos poucos, né? Como eu falei a vocês podem estar repassando aí para os contatos de vocês esse canal, e com certeza, com a ajuda de todos e a ajuda de Deus em primeiro lugar, porque se o homem não tiver a ajuda de Deus, ele não vai para lugar nenhum. Se você, no caso, compartilhar para alguém, pode ter certeza que é Deus que está colocando no seu coração esse desejo de você ajudar a minha pessoa. Também pode ser o contrário. Deus não pode, né? Pode cerrar o seu coração, fechar seu coração e você não compartilhar com ninguém, entendeu? Mas aí fica a critério de cada um. O importante é nós sermos usados por Deus, não é isso? Eu gosto de ser usado por Deus. Se você quiser também ser usado por Deus e gosta disso, eu peço a você que colabore comigo, porque nós vamos unir forças, entendeu? E é um compromisso que eu estou aqui assumindo diante de centenas de milhares de pessoas. Que você, assinando o meu canal, com certeza, as minhas intercessões eu vou estar apresentando a Deus, cada um de vocês, e família, né? Parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, entendeu? E vamos fazer isso aí se prolongar para muitas pessoas, né? Porque é uma forma de você abençoar, né? A questão que eu falei, né? A questão da semeadura. O grande mestre, ele disse que a lei da semeadura é assim: o homem, ele semeia e depois ele planta, não é isso? A gente só colhe o que a gente planta. Então, no que o homem vai semear, ele vai plantar e depois ele vai colher o que ele plantou. Então, eu espero que você, meu amigo, minha amiga, tenha excelentes frutos nessa colheita, porque a colheita vai ser de acordo ao plantio, de acordo à semeadura, né? Você já viu que tem pessoas que dizem assim: cuidado, não sei quem, você está semeando, não é? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Pois o que eu te digo é: se você semear em um bom terreno, com certeza você vai colher bons frutos. Eu espero que você colha bons frutos na presença de Deus, né? E na presença do Filho e do Espírito Santo. Eu vou fazer aqui uma breve oração para cada um de vocês. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora por intermédio da oração, súplica e intercessão. Te pedindo em prol de cada uma destas vidas que estão assim nos ouvindo, que nos ouviram.
Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fazer aquilo pelo qual o Senhor assim o determinou para que eu fizesse. Que o Senhor venha, Senhor, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, e que o Senhor use a cada um deles para estar assim me abençoando, e que através disso, cada um deles venha a ser também abençoado em todas as áreas de suas vidas, quer seja na área material ou espiritual, quer seja na área profissional ou na área pessoal. Que o Senhor entre com a tua providência hoje, agora, a partir deste exato momento, na data deste dia em que esta pessoa vai estar ouvindo e vendo este vídeo. Que o Senhor venha fazer maravilha na vida delas, destruindo todo qualquer pacto, todo qualquer acerto, toda qualquer aliança que foi feita com o reino das trevas. Que o Senhor venha destruir no momento exato que esta pessoa der ouvido a tua palavra através desse vídeo. No momento que esta pessoa vir dar o voto dela de confiança, de se inscrever no meu canal, meu Deus, que o Senhor esteja também escrevendo o nome dela no livro da vida. E que ela venha assim, meu Pai, sim, tomar uma decisão de poder estar confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E que elas de fato venham te servir, venham se entregar para ti e venham sentir que verdadeiramente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, aquele que refrigera, aquele que sonda os corações. Por isso, Pai, quero te agradecer aqui, desde já, por todas essas vitórias nas vidas de cada um deles. E muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continuas assim nos abençoando, a cada um daqueles que já cooperaram, assinando ali o nosso canal, daqueles que estão empenhados em fazer isso através dos seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos. Que o Senhor venha estender as suas bênçãos sobre as vidas de cada um deles, assim como tu tens estendido as tuas bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida de cada um filho teu na face da terra. Que o Senhor estenda as tuas mãos e faça maravilha, meu Pai. Sim, meu Deus. Vem, Senhor, agora e faz essa obra nas vidas de cada um. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deixa no comentário o que você gostou, se o que foi dito aqui, o que foi falado aqui, colaborou para o seu bem-estar, se te acrescentou, se te agregou algum valor e você está ouvindo neste espaço de tempo que nós passamos aqui conversando, né? Dando este conselho da parte de Deus para que o homem se volte para Deus, porque o inimigo, o nosso adversário, o diabo, ele anda de redor buscando a quem possa tragar. Então, nós só podemos estar guardado, protegido no Senhor, né? O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Entendeu? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue nos abençoando. E vamos lá, agora rumo a 5.000, meus irmãos. Viu? Quando bater essa meta de 5.000, vou fazer outro vídeo aqui e venho aqui agradecer, como eu estou agradecendo por essa meta de 1.000 inscritos. Então, quando nós batermos essa meta de 5.000 inscritos, eu vou vir aqui agradecer também. E vou estar, claro e evidente, pedindo assim a ajuda de vocês para a gente voltar a bater a meta de 10.000. Entendeu? E assim sucessivamente. Mas não se preocupe, o que eu falei continua. Sempre nas minhas orações eu vou estar apresentando a cada um de vocês que são inscritos no meu canal. E aqueles que vierem se inscrever também. Viu? Que Deus abençoe a todos. Eu estou falando isso porque se Deus me chamou, né? E está me dando este privilégio de estar intercedendo por vocês, para mim é um privilégio.
porque em outrora, quando eu não tinha ainda feito uma aliança com Deus, pode ter certeza que tinha muitas pessoas que oravam em prol da minha vida. E hoje eu dou graças a Deus por isso. Então é uma forma de eu ser grato a Deus, eu estar transferindo isso para todos vocês, né, que estão aí nos ouvindo, que ainda não tomou a sua decisão, que ainda não fez a sua aliança com Cristo. Você também, que meu amigo, minha amiga, que se encontra afastado da presença de Deus, eis aí a oportunidade para você retornar, né? Que Deus continue nos abençoando. Um grande abraço, tchau, tchau. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, viu? Deus os abençoe mais e mais.